Veredas religiosas, prezado seminarista Rafael, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também os que rezam conosco de casa. Hoje celebramos esse domingo da Sagrada Família, e que é um momento tão belo de reflexão para nós. E providencialmente para esse domingo, nós temos essas duas leituras tão preciosas da Escritura. Em primeiro lugar, a carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, em que ele nos apresenta algumas virtudes que são tão importantes e necessárias. Em primeiro lugar, para o convívio familiar e para as nossas relações sociais, de amizade, o convívio, né, com o nosso próximo. Mas, em primeiro lugar, obviamente, para a vida de família. Algumas recomendações, algumas virtudes que o apóstolo nos apresenta, inspirado pelo Espírito Santo, que são tão importantes. E nos diz assim: meus irmãos, como escolhidos de Deus, eleitos de Deus, revesti-vos de misericórdia, de benignidade, de bondade, humildade, modéstia e paciência. Um pouquinho que nós pausadamente refletimos nessas virtudes, vamos concluir rapidamente o quanto isso é importante e necessário para a nossa vida de família. A misericórdia, a compaixão, a humildade, a bondade, a mansidão, o perdão. E um pouquinho que nós voltarmos o nosso pensamento e o nosso olhar para a nossa casa, cada um olhando para a sua casa, para a sua família, para a sua convivência, nós também podemos concluir o quanto custa muitas vezes para nós vivermos essas virtudes, mas o quanto isso pode melhorar o nosso convívio familiar. Um pouco mais de bondade, de mansidão, de misericórdia, de compaixão, o coração mais aberto também ao perdão. E o apóstolo nos dá um argumento muito forte: perdoai-vos uns aos outros, porque assim o Senhor também vos perdoou. Também o outro conselho que nos dá o apóstolo São Paulo: suportai-vos uns aos outros, ajudai-vos mutuamente. Porque o objetivo é comum, é um dia em família, chegarmos à glória do céu. Se a família é um projeto de Deus, e Deus como que desenhou, projetou nos caminhos da sua providência, cada um assim deve pensar, formou a sua família, pensou a sua família. É com esse objetivo, com esse ideal, para que em família chegue ao céu. E para nossa boa convivência, obviamente, precisamos das virtudes. É preciso nós suplicarmos a Deus, pedimos os dons do Espírito Santo para que nos fortaleça, para nós podermos praticar e viver as virtudes cristãs, e assim começarmos a dar esse bom testemunho dentro da nossa própria casa. E continua nos dizendo o apóstolo São Paulo: a palavra de Cristo habite em vós com abundância. Já trouxe essa reflexão aqui em outro momento. Penso que, mesmo que não esteja escrito, mas talvez um pensamento deveria estar sempre presente na vida de família ou numa casa. Aqui se faz a vontade de Deus, para que todos se lembrem de que nosso Senhor deve reinar naquela casa, naquela família. Por que em uma casa católica deve estar em local de destaque, né, uma imagem do Cristo crucificado, ou uma imagem de Nossa Senhora, da Sagrada Família, do coração de Jesus, uma imagem religiosa, para nós podermos, né, em diversos momentos do dia, passarmos o nosso olhar nas paredes e vamos encontrar ali a presença do Senhor representado naquela imagem, e vai nos remeter o pensamento ao céu, as virtudes que nós precisamos praticar, o perdão que nós precisamos viver, a decisão que nós precisamos manter constante de permitir que ali seja feita a vontade de Deus, e naquilo que depender da nossa vontade livre, que assim nós façamos. A palavra de Deus que deve
dirigir as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões. Por isso que a igreja, com a autoridade deixada por nosso Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, vai traçar para nós, né, as regras, né, como nós devemos viver a nossa vida familiar, como nós devemos viver para vivermos na graça de Deus, para nós não ferirmos, né, a nossa casa, para nós fazermos da nossa casa um local de santidade, uma igreja, né, também familiar, como é chamada, a igreja naquele momento a presença de nosso Senhor, para que a família viva ali as virtudes cristãs, para que Deus possa, para que aquele ambiente familiar possa facilitar que alguém possa ouvir o chamado de nosso Senhor para a vida sacerdotal, para a vida religiosa. Não é a família que vai dar, que vai construir a vocação, mas o ambiente familiar ajuda para que a criança, o jovem possa ouvir mais atentamente o chamado do Senhor e saber apreciar as virtudes cristãs, católicas. E sobretudo, nós darmos graças a Deus. E São Paulo conclui com uma reflexão muito importante, e que deve ser um propósito para a nossa vida, a vida familiar e a nossa vida como um todo. Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós colocarmos esse objetivo, nós vamos sempre nessa tentativa de acertar as nossas ações e decisões. E se eu quero fazer a vontade de Deus, fazer por nosso Senhor, obviamente a nossa decisão de fugir do mal, de fugir do pecado, de nós nos afastarmos das tentações, naquilo que depender de nós. Algumas recomendações tão importantes, né, para a nossa vida familiar. Voltemos o nosso olhar para a família sagrada de Nazaré e para essa cena do Evangelho de hoje. E que pode nos parecer, muitas vezes, humanamente falando, uma falha de São José, uma falha de Nossa Senhora. Eu costumo sempre, na preparação para o batismo, aqueles que já participaram, já assistiram a algum batismo que eu celebrei, e na preparação costumo perguntar sempre, né, aos pais, aos que estão ali presentes, de quem é a responsabilidade maior na educação, né, de uma criança? Do pai ou da mãe? A responsabilidade é dos dois. Os dois respondem diante de Deus pela educação, sobretudo pela educação religiosa dos seus filhos. É muito natural que na prática recaia mais sobre a mãe, quando na maioria das vezes está mais tempo em contato com a criança. Vai fazer mais parte desse processo de educação, ao menos na maioria das vezes, não está mais tempo em casa. Normalmente, o trabalho do pai fora, às vezes, é mais tempo do que o da mãe, mesmo quando tem o seu trabalho também fora de casa. É natural que na prática recaia mais sobre a mãe, mas é importante lembrar que os dois têm responsabilidade diante de Deus, da educação religiosa dos seus filhos. Por isso que o ideal é que compartilhem, obviamente, da mesma fé, compartilhem do mesmo ideal de vida, do mesmo objetivo, para que possam juntos educar os seus filhos nesse mesmo caminho de fé, para que possam juntos educar os seus filhos no caminho do céu, no caminho da eternidade. São José e Nossa Senhora foram em Jerusalém participar das festas, né, da Páscoa, da antiga lei. E as famílias piedosas iam, ao menos uma vez por ano, a Jerusalém, em grandes romarias, que em todas as cidades, para participarem da festa da Páscoa. Uma multidão de pessoas em Jerusalém. E Jesus, já com 12 anos, né, já participou, né, dos seus deveres religiosos com José e Maria. E lá ficaram, cumprindo os seus deveres religiosos, participando dos sacrifícios, e retornaram. Né, um dia já de caminhada, retornando. As caravanas eram separadas dos homens e das mulheres, mas as crianças podiam, né, caminhar, né, ou com o pai ou com a mãe. Podiam caminhar na caravana que quisessem. Para as crianças era livre, mas as caravanas eram separadas e se encontravam no final do dia, nos acampamentos, né, os homens e as mulheres, os maridos e as esposas.
E caminharam um dia de retorno, e quando se encontraram, Jesus não estava. Nós podemos pensar, né? Ali rolou uma conversa, né? Quem foi que teve o último encontro com Jesus? Quem ficou, né? Por quê? Onde que ele estava? Qual foi a última vez que você viu? Né? Na hora que você saiu, o outro saiu. Rolou uma conversa ali, sem ofensas, obviamente, né? Mas era natural a conversa ali de São José e Nossa Senhora. E quando se encontrar, e cadê Jesus? Procurar dos parentes próximos. A responsabilidade era dos dois. São José como pai adotivo do menino Jesus, mas responsável legalmente por Jesus. E Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a responsabilidade dos dois. E aí fica um grande ensinamento para nós. Depois de ter aquela conversa e não encontraram Jesus, os dois tiveram que voltar. Já haviam caminhado o dia inteiro, chegaram ao final do dia, e agora vão caminhar durante a noite, mas precisavam ter Jesus, era a responsabilidade deles. A responsabilidade dos pais de cuidarem pela alma, pela salvação de seus filhos, custe o sacrifício que custar, de dia, de noite, em orações, em vigílias, em súplicas, em conselhos. Mas os dois precisam viver essa missão, o quanto estiver ao seu alcance, de não deixarem perder os seus filhos. Obviamente que não houve falha de São José e Nossa Senhora, vamos ver no Evangelho um pouquinho mais à frente. Mas o ensinamento para nós, e os dois precisam pensar nessa responsabilidade. Se o filho começa a desviar-se, não é, do caminho, começa a se afastar das práticas religiosas, os dois precisam, no mesmo objetivo, no mesmo ideal, no mesmo tom de conversa, procurarem resgatar esse filho de volta para o Senhor. Se uma parte não faz, né, a parte mais responsável procure agir e fazer, obviamente. Não é porque uma das partes, ou o esposo ou a esposa, não quer viver esse compromisso, que a outra parte vai deixar de cumprir. Não, viva essa missão, por si e pelo seu cônjuge. Voltaram e procuraram ainda 3 dias, como diz o Evangelho. E depois de 3 dias, o encontraram. E como era natural, e Nossa Senhora é a mãe legítima de Nosso Senhor, e ela tinha a autoridade e o direito de dizer e perguntar para Jesus: filho, por que procedeste assim conosco? E mostra os corações unidos de Jesus e Maria nesse objetivo. Eis que teu pai e eu, e faz referência primeiro a José, eis que teu pai e eu te procurávamos angustiados, cheios de aflição. O coração materno, o coração paterno de São José, angustiados, porque perderam a presença ali física de Nosso Senhor, sem saber a razão, sem culpa deles, mas perderam. Como a Escritura nos diz que Jesus fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado, quis partilhar também as nossas dores. E o Senhor permitiu também que São José e Nossa Senhora vivessem essa angústia, essa preocupação pelo seu filho. Quantos pais e mães vivem com o coração tão apertado, angustiados, preocupados com seus filhos. Sobretudo quando vão crescendo e vão querendo se afastar, ou muitas vezes já vão se afastando do caminho do Senhor. Foram educados, instruídos, trazidos, né, pela mão à igreja. E o mundo vai sufocando de tal maneira que vai desviando do caminho do Senhor. Mas tenham a certeza, tenham muita fé e confiança. A educação religiosa, dada na infância, desde o berço, não pode ser em vão e não ficará em vão. Muitas vezes os pais vão morrer e não vão ver o caminho de conversão de seus filhos e filhas. Mas tenho a certeza que pode muito a oração de um pai, de uma mãe que dobra os seus joelhos diante do Senhor,
e suplica constantemente pela salvação de seus filhos. Eu costumo sempre citar nesse domingo da Sagrada Família aquelas palavras do grande bispo Santo Ambrósio, que falou com Santa Mônica, que anos e anos, como nós já conhecemos, rezava, chorava, se lamentava pelo caminho de perdição que andava o seu filho Agostinho. E aquela senhora piedosa que se aproximou e conheceu o grande bispo Santo Ambrósio, que foi o caminho da providência de Deus para a conversão de Santo Agostinho, e se lamentava e meio sem esperança de ver alguma conversão. E Santo Ambrósio lhe disse: fique tranquila, minha filha, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas e tantas orações. E Santa Mônica relata que ali aumentou ainda mais a sua confiança de que mesmo que em vida não visse esse resultado, mas sabia que em algum momento isso aconteceria. Com as palavras desse santo bispo, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas e tantas orações. Mesmo quando muitas vezes vai escapando dos dedos, num dizer popular, os filhos e filhas na idade adulta, os pais podem acompanhá-los, protegê-los, guardá-los, guiá-los com as orações. Às vezes, por acontecimentos da vida, até se distanciam as relações, os contatos. Muitas vezes, filhos que não querem, não aceitam receber conselhos dos seus pais. Se ferem com isso, se distanciam, se isolam, não querem mais receber nenhum conselho do seu pai, da sua mãe. Mas ainda assim, os pais devem continuar rezando, acompanhando os seus filhos com as orações, trazendo-os diante do Senhor, colocando-os no altar, no ofertório da Santa Missa, colocando nas contas do seu Santo Terço, colocando nos joelhos que se dobram para se sacrificar e implorar a misericórdia do Senhor. Nossa Senhora viveu essa angústia no coração, São José viveu essa angústia no coração, também para ensinar aos caríssimos pais e mães. Na vida da família Sagrada de Nazaré, óbvio que envolveu um grande mistério. Não houve falha de José, não houve falha de Maria. E eles tiveram o consolo no coração naquele momento, quando Nossa Senhora pergunta e Jesus responde: por que me buscáveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Ali envolvia um grande mistério. Jesus deixou-se ficar em Jerusalém. Mas, ouvindo a repreensão, a correção e o pedido de sua mãe, diz claramente o Evangelho, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso, obediente a José e Maria. Imediatamente voltou com seus pais para Nazaré. Nesse dia tão especial da família Sagrada de Nazaré, coloquemos todas as nossas intenções. Cada pai e mãe aqui presente, ou aqueles que nos acompanham de casa, suplique de modo especial, pedindo a intercessão, a santificação de seus filhos. A igreja coloca no caminho também para ajudar os pais, pessoas que são tão importantes nesse caminho da educação católica, que são os padrinhos. Agora no dia 13, celebramos o batismo de Jesus, dia 13 de janeiro, e aproveitando essa ocasião, uma reflexão importante para nós. Os pais, quando forem escolher os padrinhos para os seus filhos, escolham pessoas que possam ser referências de fé. Não só por laços de família, de amizade, colegas de trabalho, mas pessoas que sejam referências de fé, são chamados pais na fé. São os padrinhos que vão responder em nome do seu filho e da sua filha, fazer o ato de fé, manifestar o desejo do batismo. Queres ser batizado? Os padrinhos vão responder: quero. O padre pergunta em nome da criança e os padrinhos respondem pela criança naquele momento: quero ser batizado.
Os padrinhos que vão professar a fé, que vão professar a renúncia ao demônio, ao pecado, às obras do demônio. Então, pessoas que sejam referências de fé na vida dos seus filhos para poderem ajudar nesse caminho, nesse processo de educação. São mais pessoas que vão caminhar nesse processo de educação. E é tão forte esse vínculo do padrinho e madrinha de batismo com o seu afilhado, que é um impedimento matrimonial. Porque assumem esse vínculo dessa paternidade e maternidade espiritual com seus afilhados. São os pais na fé que vão apresentar os seus filhos na igreja, diante do Senhor, para receberem o sacramento do batismo, a primeira graça, a graça santificante do batismo. Quando escolherem nomes para os seus filhos, escolham nomes cristãos, nomes de santos, nomes católicos. Alguém que possa ser uma referência católica de santidade para o seu filho, para a sua filha. A vida católica é todo um conjunto, envolve toda a nossa vida, todas as nossas ações e decisões. E o nosso testemunho cristão, católico, é em tudo isso. Porque se nós queremos um dia em família chegarmos ao céu, que nós procuremos todos os meios, auxílios, recursos necessários para, com a graça de Deus, nós vivermos e concluirmos essa missão. Eu gostaria de concluir com a oração da coleta da missa de hoje. Que o padre já rezou antes da primeira leitura. Senhor Jesus Cristo, que por vossa submissão a Maria e a José, consagrastes a vida doméstica com a prática de virtudes inefáveis, fazei que, com o auxílio de ambos, sejamos instruídos com os exemplos de vossa santa família e cheguemos a participar da eterna felicidade. Vós, que sendo Deus, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias.